Bom dia, gente. Bom dia. Muito frio aí? Graças a Deus. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Te agradecemos pelas nossas vidas. Obrigado por esse frio. Obrigado porque temos a oportunidade de ter uma casa, uma cama quente. Obrigado pela tua misericórdia, Deus. Obrigado por esse culto. Fique aqui com os nossos corações, todas as coisas que vão ser faladas aqui. Que só possa cuidar, Deus, da nossa mente, que nós possamos nos concentrar na tua palavra agora. Um assunto tão importante para nós cristãos e para aqueles que querem seguir Jesus. Propósitos de vida, Deus. Que só possa, através da Bíblia, nos orientar e nos fazer olhar para o nosso coração e ver até que ponto que nós estamos realmente seguindo um propósito igual ao do Senhor, ou se estamos seguindo os nossos propósitos. Que só posso usar minha vida, fique também com cada um que veio até aqui. Então, obrigado por tudo, eu, Jesus, somos muito grato. Amém. Amém. Quem já ouviu essa frase aqui, ó? Quem vive sem propósito, decidiu apenas existir, não viver. Pois a vida verdadeiramente começa quando o propósito passa a existir. Autor desconhecido. Quem já ouviu essa frase? Ninguém, gente. É sério? Vamos lá, a frase ela destaca que a falta de propósito na vida de uma pessoa pode levá-la a uma sensação de vazio e de insatisfação. Ao mesmo tempo, a frase pode também nos trazer uma visão de que a pessoa viver com propósito traz significado, motivação e alegria à sua vida. E a frase pode ser vista como uma chamada para que as pessoas se questionem sobre qual é realmente o propósito da sua vida. O que as motiva, o que lhes traz significado. A frase enfatiza que a vida não é apenas sobre sobreviver, mas sim sobre viver a vida, deixando marca e fazendo diferença no mundo, ou até mesmo onde cada um de nós aqui esteja inserido. E aí surge uma outra pergunta para nós: quantas pessoas eu e você não conhecemos que, segundo essa frase, não estão vivendo, mas apenas existindo? Pessoas que vivem sem motivação, sem alegria na vida, porque não acharam até o momento um propósito de vida. Creio que eu e você conhecemos pessoas assim. E tem um ponto que tem pessoas que elas se confundem. Eu queria trazer esse ponto. Qual é a diferença entre objetivo e propósito? É semelhante, mas são coisas diferentes. O objetivo é algo concreto e específico que você quer alcançar. Normalmente tem prazo e pode ser medido. É uma etapa que ajuda a cumprir o propósito. O objetivo não é o propósito. O que é o propósito? É o motivo maior. É a missão. Está ligado com o sentido da vida. É o projeto, é a existência do ser humano. E aí faz com que a pessoa tenha um propósito. Quem já viu o filme A Forja? Vocês não viram, gente? É muito bom. Eu aconselho vocês a assistirem. Por mais que seja um filme cristão, mas o filme ele mostra uma pessoa que tem um propósito de vida. Esses dois homens aqui, os dois lá de cima, são os atores principais do filme. Esse jovem se chama Isaías. E ele é um jovem que está procurando emprego. Vou dar aqui meio que um resumo, tentar não dar spoiler, né? Mas Isaías, o rapaz aqui, ele está procurando emprego. E ele para na empresa de Josué Mor, que é o senhor de lá. Josué Mor é o presidente da empresa. Então a empresa trabalha com equipamentos de ginástica. E para resumir a história, Josué Mor contrata Isaías para trabalhar na sua empresa. Só que aí tem um ponto interessante. O presidente Josué Mor, ao contratar Isaías, ele pediu para estar com Isaías nas próximas semanas, 1 hora antes de iniciar
a jornada de trabalho de Isaías. Porque Josué Mor queria passar os propósitos, os valores e as motivações da empresa. Pessoas que não estavam dispostas a viver os propósitos e valores da sua empresa dificilmente iriam conseguir trabalhar na empresa dele. O próprio dono sentava com o funcionário e passava os valores da sua empresa. E por mais que Josué Mor era cristão, e no filme fica claro que os seus funcionários nem todos eram cristãos, mas acredito que ele tinha em sua mente que as pessoas que trabalharem na sua empresa, para fazerem parte do seu time, eles precisavam ter os mesmos propósitos que a empresa, os mesmos valores e a mesma motivação da sua empresa. Ou seja, todos os funcionários teriam que ter o mesmo pensamento, fazer e ter a mesma conduta e a motivação do dono. E na visão de Josué Mor, a empresa só teria sucesso se todos estivessem unidos, se todos estivessem remando com um só propósito. E assim como é o pensamento de Josué Mor no filme, assim é o pensamento de vários empresários do mundo. E nós sabemos disso. Agora, imagine quando se trata de Deus e do seu reino e da sua igreja. Segundo as Escrituras, Deus tem um propósito claro para os seus. Deus tem valores e motivações, e que para Deus essas coisas não têm negociação. E Deus quer que aqueles que fazem parte do seu reino e da sua igreja tenham o mesmo propósito, valores e motivação que Ele. Mas qual o objetivo, Leandro? Porque Deus quer que seu reino continue crescendo. E para o seu reino crescer, propósito, valores e motivação precisam estar alinhados com o de Deus e não com os nossos valores. Então hoje vamos estudar alguns versículos da carta de Efésios, que é uma carta que fala muito sobre isso, fala muito sobre propósitos, valores, motivação, que vai nos trazer essa visão de como anda o nosso propósito, os nossos valores, a nossa motivação. Será que estão alinhados com os de Deus? E aqui no contexto da carta de Efésios, que ficava na Ásia Menor da Europa, conhecida hoje como a Turquia, então é onde ficava Efésios. Qual era o contexto da carta? Paulo envia essa carta a pessoas da igreja de Éfeso, devido ao falso ensino que estava acontecendo dentro da igreja. Homens influentes estavam causando dano à igreja por inserir falso ensino à igreja. E qual era o dano da igreja? Cristãos estavam perdendo o propósito, os seus valores e a motivação de viver para Deus. Esse é o foco da carta de Efésios. Nós sabemos que Efésios tem 6 capítulos, certo? E nessa carta Paulo traz uma visão para a comunidade que os valores, os propósitos e a motivação deles deveriam estar conectados com o de Deus. Então, alguns assuntos que é tratado na carta de Efésios. Por exemplo, fala sobre o propósito de Deus para a igreja. Então, se você quer se aprofundar um pouco mais, leia a carta de Efésios, lá você vai achar isso. Fala sobre a nossa herança em Cristo, a nossa identidade em Cristo. Fala também em Efésios dos recursos que temos em Cristo, da nova vida em Cristo e da unidade em Cristo, e inúmeros outros assuntos que a carta de Efésios nos fala. Mas eu queria trazer 4 tópicos para nós nessa manhã, de inúmeros que a carta nos traz, para a gente poder olhar para o nosso coração, para a nossa vida, e a gente fazer uma autoanálise dos meus propósitos, dos meus valores e da minha motivação. Amém? Amém. Então vamos lá. Efésios capítulo 1, vamos para a primeira.
Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém. Primeiro tópico: a nossa existência é para a glória de Deus. Essa afirmação é uma afirmação poderosa, assim que levou a igreja de Éfeso a refletir sobre sua fé, nos leva a refletir também sobre a nossa fé e o que ela significa para nós, ou o que deveria significar para nós. Porque a esperança em Cristo é o tema da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Esse é o tema da Bíblia: Jesus, a esperança do Messias, o Filho de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, a esperança estava nas profecias que Jesus viria. Amém? Não é isso? E no Novo Testamento, a esperança estava em que as promessas de Deus estavam sendo cumpridas em Jesus. É a base da nossa vida hoje. Ou seja, a fé é a base do cristianismo. E segundo essa escritura que lemos, nós somos aqueles que colocam sua fé em Cristo, amém? Amém. Sermos discípulos. E nós, os que esperamos primeiros em Cristo, nós somos os primeiros a receber a mensagem do Evangelho e aceitá-la, se comparando com aqueles que não conhecem o Evangelho, com aqueles que não conhecem a Jesus. Nós fomos e somos os primeiros. E qual deveria ser o propósito da nossa esperança em Cristo, porque recebemos a mensagem primeiro? Segundo o versículo fala, para que nós sejamos o louvor e a glória de Deus. O nosso propósito da nossa esperança em Cristo é que nossa vida seja um louvor, a glória para Deus. Ele diz que o propósito dessa esperança em Jesus não é apenas para nós, mas para a glória de Deus. Ou seja, a nossa vida deve ser um testemunho da grandeza de Deus e do seu amor. A esperança em Cristo, quando nós contemplamos a esperança em Cristo, nos lembra que há algo maior do que essa vida, do que viver para essa vida, de se esforçar para essa vida. E o ponto que não tem a ver comigo e com você, tem a ver de buscar uma vida que agrada a Deus, para dar glórias e louvor a Deus. Tudo que fizemos, tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que contemplamos, deveria levar o louvor e a glória a Deus. E essa mensagem ela é muito importante para nós hoje, porque nós podemos esquecer o verdadeiro propósito da nossa fé na caminhada cristã. A rotina, religiosidade, fazer os afazeres da igreja, e a gente pode achar que isso está sendo o nosso propósito, mas às vezes pode não ser o propósito. Às vezes ficamos preocupados com as coisas desse mundo, e nós esquecemos de que somos chamados para viver simplesmente para o louvor e a glória de Deus. Ficamos preocupados com nossas coisas, com o nosso tempo, com o nosso descanso, com eu, e eu acabo me tornando o centro da atenção da minha vida. Mas para nós que somos cristãos não é isso. Vivemos para o louvor e a glória de Deus. Viver para Deus. Mas a profundidade desse assunto
depende de como anda a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Para a gente entender isso profundamente e colocarmos a nossa vida à disposição de Deus, vai depender do nível que está a nossa fé e a nossa esperança em Jesus. Uma fé fraca, uma esperança fraca em Jesus, vai nos fazer nos agarrar nesse mundo e não contemplar uma vida eterna e uma vida para a honra e glória de Deus. Se a fé e a esperança estiverem firmes e alinhadas em nosso coração, aí sim, teremos uma vida não para nós mesmos, não para o eu, mas para Ele. Não para os nossos sentimentos e desejos, mas para o louvor e para a glória de Deus. E a minha pergunta para nós nessa manhã é: como tem estado a sua fé e a sua esperança em Jesus nessa manhã? Que nível você tem visto a sua fé? Você vê sua fé crescendo a cada semana, a cada mês, a cada ano? Quando você olha para 2024, você vê que sua fé cresceu? Ou ela continua no mesmo lugar, estagnada? A sua esperança em Jesus, de uma vida com Ele, aumentou? Tem aumentado? Ou continua do mesmo jeito? Segundo tópico. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Segundo tópico, sermos exemplos da graça de Deus para os outros. A Escritura, ela é bem clara, e ela começa falando daquilo que Deus fez por nós. Eu acho que nenhum de nós aqui não reconhecemos essa bondade que fala no versículo de Deus para conosco. E fala que através do que Jesus fez na cruz em nosso lugar, Ele nos trouxe a condição de a gente se sentar nas regiões celestiais, ou seja, de ter uma esperança na salvação e na eternidade com Deus. Mas isso veio não é porque nós somos tops, ou porque nós somos merecedores de contemplar e viver nesse se assentar nos lugares celestiais. Não é. A gente merecia ao contrário, a gente merecia o inferno. Não é porque nós somos merecedores, não é porque nós somos espirituais. E novamente, não é sobre nós, é sobre a bondade de Deus. Nós estamos aqui pela bondade dele, só por isso. E olha como que Deus é bondoso conosco, ao longo da semana, ao longo dos meses, de anos. Olha como que Deus é misericordioso com os nossos pecados, olha como Deus é paciente conosco. A compaixão dele, o amor de enviar Jesus por nós. E a gente poderia falar aqui sobre inúmeras coisas do que Deus tem feito por nós. Mas no versículo 7, fica claro do propósito de Deus em ser bondoso conosco. O próprio Deus quer que todas as pessoas do mundo saibam da sua bondade. Ele sonha que essas pessoas sintam talvez o que eu e você sentimos um dia, ou talvez sinta hoje ainda, o amor, a bondade de Deus. Mas Ele quer que isso aconteça através da sua igreja. Deus quer que as pessoas lá fora conheçam Ele através de nós aqui. Daqueles que já experimentaram tudo isso de Deus. Mas eu não sei qual o nível que isso está no nosso coração hoje.
se esse entendimento de bondade, de fidelidade, de amor de Deus, se ela está hoje no nosso coração, um dia após o seu batismo, que quando a gente sai, uau! É quando a gente sente o amor de Deus. Mas como que está isso hoje? Continua do mesmo jeito? Por isso que é importante alinharmos o nosso coração com os propósitos do coração de Deus. Porque Deus quer salvar. Mas e o nosso coração quer salvar também? Deus quer que as pessoas conheçam a sua graça. Mas a gente quer também que as pessoas conheçam a graça de Jesus que nos alcançou um dia? Deus quer que as pessoas deixem de viver no pecado e conheçam a graça, mas eu também estou querendo que as pessoas conheçam a graça e saiam do pecado, da vida miserável que vive. Eu me incomodo com isso. A força do Evangelho não é a teoria. A força do Evangelho sempre foi a prática. A pessoa só vai repassar as coisas do reino para outro quando ela estiver vivendo. Nós não passamos aquilo que não temos, passamos o que temos. Se você olha para a sua vida e você vê que você não está passando, se seu coração não está alinhado com o coração de Deus, é onde você está hoje, é onde eu estou hoje. Nós não passamos o que não temos. O que você passa hoje para as pessoas, da sua fé, é onde você se encontra hoje. Você se sente amado por Deus, servido por Deus, sente próximo de Deus, sente que você é um filho de Deus, se sente que você é um salvo pela misericórdia de Deus, então anuncie isso para as pessoas que você conhece. Porque esse é um dos propósitos de Deus para nós. Amém? Amém. Vamos para o terceiro. Efésios 2. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Terceiro tópico, levar a paz aos outros. O texto, ele é bem pedagógico, ele é bem claro. Jesus é a paz da igreja e Jesus é a única paz ao mundo. Não tem outra paz. Ele é a paz. E o texto fala que Jesus acabou com o sistema da lei e que ele derrubou a inimizade que havia entre os judeus, que se achavam, o único povo escolhido de Deus, e por isso os judeus rejeitavam os pagãos, os gentios, enfim, por se acharem o melhor. E aí o texto fala que Jesus uniu esses dois grupos, os judeus e os gentios, e hoje nós somos um grupo só. Não existe um povo escolhido por Deus. Deus quer salvar todos. Jesus morreu por todos. E ele aqui fala também que tanto judeus e gentios, Jesus morreu na cruz para que eles tivessem a oportunidade de não serem mais inimigos de Deus por causa do pecado. Por meio da cruz
e eles se tornaram uma só humanidade. Amém? Amém. O propósito de Deus, os seus valores e a sua motivação sempre estará ligado com a união e com a paz. Sempre. Onde Jesus está, união e paz. Então, o que a gente pode tirar desse versículo? Que onde Jesus está, tem paz. Se no seu casamento tem paz, Jesus está lá. Se o seu namoro tem paz, Jesus está lá. Se a sua família tem paz, Jesus está lá. No seu trabalho, na sua faculdade, no seu íntimo. Se nós somos discípulos realmente, esses lugares e outros deveríamos sentir paz. Porque Jesus é paz. E o texto fala que não tem inimizade. Onde Jesus está, não tem inimizade, tem paz. E assim deve ser dentro da igreja e nos lugares que envolvem a família e o reino de Deus. Eu quero trazer um ponto aqui mais específico para nós, igreja. Daqui a 2 semanas, eu, Ivânia, Pedro e Estela estaremos voltando para São Paulo. E todos aqui sabem. E por mais que for uma decisão difícil para a gente tomar, eu e Ivânia, vai, não vai, igreja de Ribeirão, família, nós tivemos e estamos tendo paz em nosso coração com o que nós decidimos. Por mais que era difícil, mas nós sentimos paz. E o que eu mais pedi a Deus nas minhas orações era para que Deus me trazesse paz. Porque eu creio muito que onde há paz, é onde Jesus está tendo o controle. E eu acredito que essa paz que temos sentido tem sido uma confirmação de Deus para a nossa vida em São Paulo e para vocês aqui também que vão ficar aqui. Então, qual é o meu conselho para vocês que vão ficar aqui? Tenham paz. Fiquem em paz. Tenham um sentimento de tristeza, de perda, né? De aproximação, mas a paz precisa existir no meu coração da vida que estamos indo e paz no coração de vocês que vão ficar. Que a igreja vive em paz, porque onde tem paz, Jesus está presente. E quando nós olhamos para esse texto de Paulo, ele usa a palavra 3 vezes, inimizade, e ele faz a comparação dos judeus com os gentios. E pelo menos para mim, quando eu penso nessa parte de inimizade, de judeu e gentil, vem na minha mente, tá? Não sei de vocês, mas vem muito assim, discussão, briga, sabe? Xingamento, ofensas. Porque olha, você debater com um judeu, eu estava vendo um podcast de um pastor e um judeu, misericórdia, meu. Então imagina a época de Jesus, né? Os fariseus, tipo, uau. Sabe, mas nem sempre a inimizade do nosso coração se revela dessa forma, de uma forma nítida e clara, como eu estou falando aqui. Podemos ter inimizade no nosso coração, um com o outro, de uma forma velada e oculta. A escritura que nós lemos, quando ele fala sobre inimizade, como eu falei, dá um ar de algo mais claro. Mas eu e você podemos ter uma inimizade em nosso coração em relação ao outro, talvez não tão clara e nítida desse jeito. Por mais que a pessoa não saiba o que está em seu coração em relação a ela, mas Deus sabe, e Deus vê, e Deus conhece. A escritura que lemos fala que Jesus veio justamente para isso, para acabar com a inimizade da humanidade com Deus, mas também da inimizade uns com os outros. Porque Ele é a paz, Ele é o príncipe da paz. Sabe, pelo bem
da igreja aqui de Ribeirão, vocês vão precisar ter paz um com o outro. E ter união um com o outro. E eu fiquei pensando nesses dias sobre isso e eu queria poder expressar isso para vocês, sabe? E essa responsabilidade não é apenas do Caio e da Priscila que vão estar assumindo a igreja. Não é só dos líderes que vão estar apoiando o Caio e a Priscila nessa nova jornada. É uma responsabilidade da igreja. De cada um de vocês. Manter a paz na igreja e a união depende de todos da igreja. Sabe? E Jesus é o nosso maior exemplo. Quando nós olhamos para Jesus, para Ele trazer essa paz entre Deus e a humanidade, e a paz uns com os outros, Jesus precisou se sacrificar. A paz, ela não vem por si só. A paz não é só um sentimento no ser humano. A paz é um estado de ausência de conflito entre duas ou mais partes. Ou seja, a paz precisa vir acompanhado de alguma ação da nossa parte. Se a gente vê uma situação, seja ela qual for, e a gente não tem uma ação, se chama omissão. Não é uma ação. Cristo não foi omisso. Ele teve uma ação para trazer paz. Ele se sacrificou na cruz por nós. Que sacrifício você estará disposto a fazer para que a igreja de Ribeirão tenha e fique em paz? O que você vai fazer para a igreja ficar em paz? Porque, novamente, ver situação e não fazer nada é omissão, não é ação. Mas o que você está disposto a fazer para que a igreja de Cristo, a noiva de Jesus, fique em paz? Aqueles que já estão fazendo vão se sobrecarregar mais? Ou a gente vai dividir o fardo para aliviar para todo mundo? E aí eu vou ter uma ação para que a igreja fique em paz. Você se sacrificará como Jesus para que isso aconteça? Você dará o seu melhor como Jesus? Você sofrerá para que a igreja tenha paz? Você está disposto a isso? Aí no seu limite pela igreja, para que ela tenha paz? Você será uma ação nesse processo? Ou você será uma omissão? Sabe, com todas as mudanças que estão acontecendo na igreja, grupo de louvor, a nova geração, pregação, parcerias de discipulado que está tendo mudanças, igrejas em casa, estudos bíblicos. Qual tem sido a sua ação em relação a isso? Você tem procurado o Caio, a Priscila, ou os líderes, e tem se prontificado e perguntado, o que precisa fazer? O que eu posso fazer para ajudar, para que a igreja fique em paz? Você tem sido uma ação ou você tem sido uma omissão? A igreja vai precisar de todos nós. Eu sei, e eu não quero me colocar na posição de me exaltar, mas eu sei o quanto que eu e Ivânia aqui somos importantes para a igreja. E vocês sabem também do peso que a gente tem, das coisas que a gente faz. E a igreja vai precisar de cada um de vocês a se sacrificar pela igreja. Não é a ideia, não é igreja com a placa.
Mas é a igreja de Cristo. É a noiva de Jesus. Nós somos discípulos. Precisamos cuidar da noiva de Jesus. Mas o que nós vamos fazer? Eu confesso a vocês, eu saio daqui com meu coração em paz. Eu dei tudo que eu tinha. Se foi pouco ou muito para alguns, amém. Eu dei tudo para Deus que eu tinha. E eu estou indo para um novo ciclo com Vânia em paz. Mas é vocês que vão ficar aqui. E que vocês fiquem em paz também. O propósito de Deus é que o mundo tenha paz. E essa paz é Jesus. Mas hoje as pessoas elas podem sentir essa paz através dos discípulos de Jesus. Só que essa paz precisa começar aqui. É aqui que precisa começar. Se nós não somos esses para trazer paz aqui, como que trazer paz lá fora? É impossível. Pessoas precisam chegar aqui para conhecer a igreja e sentir paz. Porque onde há paz, há Jesus. E nós, como discípulos, carregamos essa paz dentro de nós. Porque o Espírito habita dentro de nós. Nós levamos a paz. Nós carregamos essa paz. Amém? Amém. Vamos para o último, edificação. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quarto ponto, edificação. O propósito de Deus para os seus discípulos é que todos nós edifiquemos a sua igreja. Com certeza, nos propósitos eternos, Deus designou eu e você a exercer alguma dessas funções aqui. Você pode não se ver, mas a Bíblia não mente. Ou você é um apóstolo, que é aquele que tem o dom visionário de expandir as coisas, de sempre estar pensando em crescimento. Ou você é um profeta, que é aquele que tem um caráter mais firme, que expõe o pecado das pessoas. Ou você é um evangelista que tem o dom de anunciar a palavra de Deus, que o coração queima em falar de Jesus para outras pessoas. Ou você é um pastor, que é aquele que tem um dom de cuidar das pessoas, que é aquela pessoa que é paciente, que é amoroso. Ou você é um mestre, que é aquele que tem um dom de ensino. Se nós cremos na Bíblia, e a Bíblia fala que o pai da mentira é Satanás e Deus não é mentiroso, eu e você temos algum desses dons aqui. Amém. No versículo 12 ele fala: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O propósito de Deus em dar dons e talentos para os cristãos são dois objetivos: preparar outros para exercer essa função, e segundo, edificar o corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Eu não sei qual tem sido o seu propósito de vida nos seus últimos meses, nos últimos anos, mas eu acredito que esse momento que estamos passando como igreja, eu acho que é um excelente momento para você que vai ficar aqui, edificar a igreja com seus dons e talentos. Eu acho que não tem oportunidade melhor para você se levantar e edificar a igreja do que agora. Porque a igreja vai precisar de todos.
Agora, o ponto é, o que você está disposto a se sacrificar pela igreja? O propósito, valores e motivação de Deus, como vimos, precisam fazer parte da nossa vida também. E nós precisamos conectar os nossos propósitos com os propósitos de Deus. Então nós vimos que alguns, 4 que eu falei aqui, são alguns propósitos e valores e princípios de Deus. Então nós falamos sobre que a nossa existência é para a glória de Deus. Então a gente não vive para nós mesmos. Vivemos para Deus. Que nós somos exemplos. De graça para os outros. Falamos que Jesus é a paz e nós devemos levar a outros lugares essa paz, começando aqui pela igreja. E que nós devemos edificar a igreja. Amém. A minha pergunta para nós essa manhã é: até quando que nós estamos dispostos a nos colocar em uma posição de ajudar a igreja nesse momento? E a pregação é bem intencional para isso mesmo, irmãos. Nós precisamos se pontificar pela igreja. Vocês que vão ficar aqui. A igreja vai precisar de vocês. O Caio e a Priscila vão precisar de vocês. Irmãos têm que se levantar para vir aqui pregar também, para não sobrecarregar os irmãos que já pregam. O louvor precisa de ajuda. Eu não vou mais tocar no louvor. A Bruna está aqui se levantando, dando todo o coração, fazendo aula de canto para ajudar a igreja. Mas quem é que vai se levantar e vai se sacrificar para ajudar o louvor, pregação? Lê, mas tem mais coisa? Procura o Vitor, procura o Caio. Pergunta para eles o que está faltando, o que eu posso ajudar. Deus usa situações para mostrar o nosso coração. E Deus tem mostrado o coração da igreja. Eu não estou falando que está ruim, não estou falando que está bom. Mas como que está o seu coração? O que você tem feito para ajudar a igreja? Mas assim, eu nunca pensei em ir embora mesmo. Eu pensei que ia criar aqui meus filhos, ia ficar aqui, eu gosto daqui, eu amo aqui, e eu queria ficar aqui mesmo. Mas como eu falei, eu dei tudo que eu tinha aqui. E eu sinto Deus me chamando para um ciclo diferente. E eu sou discípulo. E eu preciso ir pelo meu bem espiritual da minha família e da igreja. E eu acho que vocês são muito capazes de poder conduzir aqui a igreja de uma forma até melhor do que eu e a Ivânia quando estávamos aqui. Vocês podem fazer isso. Só que Deus usa essas situações para expor o coração mesmo. E não é o coração de Ciclano e Beltrano, é o coração da igreja. Da igreja. Então tem corações que você fala, uau, Deus, obrigado. Mas eu acho que, na minha visão, está faltando. Está faltando pessoas se levantarem e se sacrificarem para ajudar a igreja. A igreja que nós falamos que amamos, que cuidou de nós. Nós vamos cuidar da igreja. Você sabe o seu dom, seu talento e o seu limite. Jesus não foi no seu limite. Jesus foi para o sacrifício. Cristianismo e limite não funciona. Que sacrifício? O que você pode se sacrificar pela igreja? Onde você vai ser um exemplo de sacrifício. Porque quando ele fala aqui sobre treinar outros, preparar outros, é esse ponto.
Você ensina, aí a pessoa aprende, aí ela vai ensinar outro, mas com o padrão de Jesus, sacrifício. Amém? Amém. É isso, gente. Vamos orar e vamos continuar nosso culto.